Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo, que saudade! De novo, estamos encerrando o mês, isso mesmo, o mês de junho. Essa é a última história do mês. E nesse mês de junho, sobre o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo sobre fé. E o que é a fé mesmo? Vamos pensar? Ah, isso mesmo! Vocês lembraram? Vocês estão lembrando das outras histórias sobre o que nós estamos tratando? A fé é quando você confia em algo, que você acredita em algo que você não está vendo por causa das coisas que você está enxergando. Isso mesmo, é quando você acredita, mesmo que você não veja nada. É sobre isso esse mês que nós estamos falando. E nesse mês também nós estamos tratando sobre as histórias, o que aconteceu depois que Jesus subiu para o céu. Não é verdade? Tudo isso nós estamos aprendendo nesses 3 últimos domingos e hoje nós vamos aprender mais uma história sobre algo que aconteceu depois que Jesus subiu. Sabe sobre quem é essa história? Esta história é sobre Pedro, isso, o discípulo de Jesus. Pedro, ele depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo veio e ele pregou, ele começou a visitar as cidades e a falar de Jesus, sobre tudo que Jesus fez quando ele estava aqui, o que ele morreu na cruz por nós, mas que ele ressuscitou. Pedro contava essas coisas em todas as cidades que ele passava. E tinha uma cidade, é a história de hoje, que é uma cidade que se chamava Jope. E nessa cidade, quando Pedro chegou lá, e tinha uma mulher que estava morta. Aí Pedro foi e orou sobre ela. E na hora que ele orou, sabe o que aconteceu? Gente, a mulher ressuscitou. Ela viveu de novo depois que Pedro orou. Nossa, foi um alvoroço na cidade. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Quem era esse Pedro? Como assim ele ressuscitou uma mulher? E Pedro ficou alguns dias nessa cidade porque muitas pessoas acreditaram em Jesus e aceitaram Jesus no seu coração. Então Pedro ficou ali naquela cidade para ensinar mais. E Pedro não ficou num hotel, não. Ele ficou na casa de um homem que se chamava Simão. E Simão era um curtidor de couro. O que é isso? Ele trabalhava com couro, ele fazia bolsas, sapatos, não sei, a Bíblia não entra em detalhes. Mas ele trabalhava com couro e ele morava próximo ao mar. E Pedro estava hospedado ali. Um dia Pedro estava com fome, mas antes de comer, porque a comida ainda não estava pronta, era mais ou menos meio-dia. Pedro subiu ao telhado. Sim, porque naquela época as casas, elas eram diferentes das nossas casas, sabe? Elas eram baixinhas, assim, pequenininhas, e as pessoas conseguiam subir e ficar ali no telhado, bem ali em cima, e olhar o resto da cidade. Era como se fosse, vamos ver assim, talvez uma sacada, alguma coisa assim hoje. E Pedro estava ali. E ele estava com fome, ele subiu para orar. E na hora que ele estava ali em cima, de repente, Deus deu uma visão para Pedro. Pedro olhou para o céu e viu um lençol bem grande assim, descendo, preso nas 4 pontas. Esse lençol desceu e ficou bem na frente de Pedro. E quando esse lençol apareceu na frente de Pedro, Pedro olhou. O que é isso? Ele falou. Ali dentro tinha um monte de animais quadrúpedes, todos os animais quadrúpedes, répteis e algumas aves do céu. Pedro ficou sem entender. Enquanto estava acontecendo isso lá, que a tia contou, né, da visão, que Pedro ficou na cidade de Jope, pregando,
Tinha uma outra cidade que ficava mais ou menos a uns 60 quilômetros ali ao norte de Jope, uma cidade chamada Cesareia. Nessa cidade morava um comandante, ele não era judeu, o nome dele era Cornélio, mas Cornélio amava Deus e do jeito dele ele buscava Deus e ele era bom para as pessoas. Todo mundo que precisava da sua ajuda, o Cornélio ajudava. Um dia o Cornélio estava orando a Deus e Deus mandou um anjo e esse anjo chegou até Cornélio e falou assim: olha aqui, mande buscar Pedro, que está lá na cidade de Jope, hospedado na casa do Simão, o curtidor de couro que mora próximo ao mar. O Cornélio levou o maior susto, mas o anjo falou que ele não precisava ficar assustado. Então o que ele fez? Ele pegou 2 servos e um soldado e mandou buscar Pedro. Enquanto eles estavam indo lá para a cidade de Jope, Pedro estava fazendo as coisas dele lá. Inclusive estava tendo essa visão que a tia comentou do lençol descendo. E lembra que eu falei que tinha um monte de animais ali, tudo diferentes? Quando aquele lençol parou, Pedro ouviu uma voz e a voz falava assim: levanta, mata e come. Pedro olhou aquilo e falou: eu não vou comer isso, Deus, isso aí é impuro, eu não posso comer isso. Aí uma voz de novo apareceu e falou assim para ele: como que você chama de impuro algo que Deus purificou? E isso aconteceu 3 vezes. Quando foi a última vez, o lençol se enrolou e subiu novamente ao céu. E Pedro não viu mais o lençol. Gente, Pedro ficou com aquilo na cabeça e ficou pensando: o que será que significa isso? O que será que significa essa visão? Então ele começou assim, tentar entender alguma coisa. Aí ele lembrou do plano de Deus, que o plano de Deus era salvar a todos, mas até então, na cabeça de Pedro, ele achava que a salvação era só dos judeus. Mas ele começou a entender, depois dessa visão, que não era bem assim não, que a salvação era para todos, que o plano de Deus era muito maior. Então, nessa hora, quando ele começou a entender isso, ele ouviu a voz do Espírito Santo que falou assim para ele: vai aparecer alguns homens aí e você deve seguir com eles. E nessa hora, os homens de Cornélio chegaram no portão da casa de Simão. E eles falaram: olha, a gente veio buscar o Pedro, porque o anjo do Senhor mandou buscar. E Pedro desceu e foi lá falar com eles. E eles contaram o que aconteceu lá com o Cornélio. E eles falaram que o Cornélio era um homem muito obediente e temente a Deus e que ele era um homem muito bom, de um coração muito bom. Então Pedro convidou os 2 servos e o soldado para entrar na casa lá de Simão. Eles entraram, ficaram com Pedro, comeram com Pedro e passaram ali a noite. Quando foi no dia seguinte, eles foram para Cesareia, a casa de Cornélio. E quando eles chegaram lá na casa de Cornélio, Pedro foi falar de Deus, falar de Jesus para Cornélio. Cornélio tinha convidado todo mundo da casa dele, os amigos, as pessoas, todas as pessoas da família estavam reunidas ali, esperando Pedro. Na hora que Pedro entrou naquela sala para conversar, tudo, gente, o Cornélio ficou tão feliz que ele até se curvou diante de Pedro. E Pedro: opa, parou, eu sou um homem como você. Você não precisa se curvar diante de mim. Nós servimos a Deus. Então, aí Pedro começou a explicar o que tinha acontecido quando Jesus nasceu, o que aconteceu com ele, que ele cresceu, que ele fazia milagres e que ele morreu no nosso lugar, para que a gente não precisasse morrer. E ali, depois que ele morreu, no 3º dia, ele ressuscitou.
E depois ele foi para o céu e mandou o Espírito Santo para ficar com a gente. Gente, nessa hora, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio para todo mundo da casa de Cornélio, todos, para Cornélio, para sua família, para os seus amigos, todos que estavam reunidos ali. Naquele momento tinha ido alguns judeus também com Pedro. E esses judeus falaram: nossa, Deus deu o Espírito Santo para eles que não são judeus. Eles ficaram admirados. Nessa hora, Pedro entendeu completamente a visão e também o que estava acontecendo ali. Sabe por quê? Uma curiosidade. Lá no Antigo Testamento, Deus proibiu que os judeus comessem alguns tipos de alimentos. E por isso que aqueles animais, quando desceu lá no lençol e Pedro falou: eu não vou comer porque é impuro, porque aquilo era proibido. Só que quando Deus purifica, significa que não é mais impuro. E aí Pedro naquele momento entendeu o que Deus quis dizer. Porque assim como era proibido alguns alimentos para os judeus, também era proibido para os judeus entrar na casa, fazer uma visita para pessoas que não eram judeus. E Pedro estava ali porque Deus tinha mandado. Deus mandou ele ir à casa de um comandante que não era judeu. E Pedro obedeceu. Por quê? Porque esse era o plano de Deus desde o começo, que a salvação fosse para todos, não só para os judeus. E nessa hora, quando o Espírito Santo veio para a família de Cornélio, para os seus amigos e para Cornélio, Pedro entendeu que eles também podiam ser batizados. Aí, gente, entra no nosso versículo também. Qual que é o nosso versículo desse mês? O nosso versículo está em Hebreus 11:1. Vamos abrir a Bíblia para ler este versículo? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tá vendo? Foi exatamente isso que Pedro vivenciou ali. E dessa forma, Pedro aprendeu que conhecer a Jesus muda a maneira como nós vemos as outras pessoas. Então a gente precisa sempre ter Jesus com a gente, enxergar as pessoas do modo como Jesus as vê. Vamos orar e pedir para Deus para que a gente conheça Jesus de uma maneira que a gente possa enxergar as pessoas diferente? Vamos lá? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E o Senhor enviou Jesus para morrer por todos. Mas Jesus não apenas morreu, Ele ressuscitou e Ele está aí junto a Ti, Senhor, intercedendo por nós. Pai, que a gente possa aprender com Jesus a enxergar as pessoas de uma maneira diferente, a ter amor por todos, a tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, Senhor. Eu peço tudo isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que essa semana e o resto da vida de vocês aprendam a enxergar as pessoas da forma como Jesus vê. E para isso vocês precisam conhecer a Jesus de verdade. Um beijo, fiquem com Deus.